Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol estava morrendo atrás dos morros quando ouvi o primeiro grito. Não era grito de bicho. Conhecia bem o som das onças, dos porcos do mato, até mesmo o miado desesperado dos gatos na época do cio. Aquilo era diferente. Era gente. Gente pedindo socorro numa estrada que Deus esqueceu de botar no mapa. Meu nome é Antônio Ferreira da Silva, mas todo mundo aqui no interior de Goiás me chama só de Toninho. 63 anos. Viúvo há 5. Fazendeiro de uma propriedade que herdei do meu pai e que ele herdou do avô dele. Terra boa, água limpa, mas silenciosa demais depois que a Clara se foi. Câncer levou ela em 6 meses. Desde então, a casa parece um cemitério com as portas abertas. Naquele fim de tarde de março, eu voltava da cerca do fundo da propriedade. Tinha passado o dia todo consertando mourões que a chuva derrubou e o corpo pedia descanso. O cavalo Chico caminhava devagar pela estrada de terra que corta minha fazenda e liga até a BR-153 lá longe. É um caminho que quase ninguém usa, só eu mesmo e de vez em quando algum caminhoneiro perdido que pega atalho. O calor do dia ainda pesava no ar, misturado com o cheiro de capim seco e poeira vermelha. Os grilos começavam a cantar, e as primeiras estrelas já apareciam no céu, que ficava roxo. Era uma hora boa, dessas que a gente deveria aproveitar para pensar na vida, mas eu só pensava na janta fria que me esperava em casa e na televisão ligada para fazer barulho, fingindo que tinha companhia. Foi quando ouvi de novo, mais claro agora: "Socorro! Por favor!" A voz vinha da direção da Ponte Velha, uns 2 quilômetros à frente. Uma ponte de madeira meio podre que atravessa o córrego do Jacaré. Lugar perigoso, principalmente agora na época das chuvas, quando a água desce barrenta e cheia de galhos. Esperei o Chico, que levantou as orelhas e bufou inquieto. Ele também tinha ouvido. Encostei as esporas de leve e parti no trote, com o coração batendo mais forte. Não era medo, era curiosidade misturada com preocupação. Naquelas bandas, qualquer pessoa em perigo podia ser vizinho, parente de vizinho ou alguém que se perdeu vindo de longe. Quanto mais eu me aproximava da ponte, mais claro ficava o desespero na voz. Era uma mulher, jovem pelo tom agudo, e estava apavorada. "Alguém me ajuda! Por favor!" Quando finalmente cheguei na ponte, o que vi me fez puxar as rédeas com tanta força que o Chico quase empinou. Do lado direito da ponte, bem na beirada do córrego, havia uma moça sentada na lama, segurando a barriga com as 2 mãos. Ela estava encharcada, o cabelo grudado no rosto, a roupa rasgada em vários lugares. Mas o que me chamou mais atenção foi o jeito como ela se contorcia, gemendo baixinho. Desci do cavalo de uma vez e corri até ela. De perto vi que era muito nova. Não devia ter mais que 20 anos. O rosto era bonito, apesar de estar sujo de barro e marcado pelo sofrimento. Os olhos castanhos estavam cheios de lágrimas e de um medo que eu conhecia bem. Era o mesmo medo que vi no olhar da Clara, quando ela me contou sobre a doença. "Calma, moça", falei, ajoelhando na lama ao lado dela. "O que aconteceu? Você está machucada?" Ela me olhou como se eu fosse um fantasma. As lágrimas escorriam mais depressa agora, misturadas com o suor e a chuva que ainda pingava do céu escuro. Eu acho que..." A voz dela saiu cortada, cheia de dor. "Acho que meu bebê vai nascer." O mundo parou por um segundo. Bebê. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino de igreja. Olhei para a barriga dela, que agora ficava óbvia por baixo do vestido molhado e grudado no corpo. Era uma barriga grande, de quem estava perto do tempo. "Quando começaram as dores?" perguntei, tentando manter a calma. Faz
Faz umas 2 horas. Eu estava andando, procurando ajuda. Aí a chuva começou e eu caí aqui. Ela gemeu de novo, mais forte. Dói muito. Dói demais. Olhei em volta. Estávamos no meio do nada. A fazenda mais próxima, além da minha, ficava a uns 15 quilômetros. A cidade de Séries, onde tinha o hospital, ficava a mais de 40. E pelo jeito como ela se contorcia, não havia tempo de chegar em lugar nenhum. Como você se chama? Perguntei, tirando minha camisa de manga comprida para cobrir ela. Lúcia. Lúcia Santos. Pois bem, Lúcia, meu nome é Antônio, mas pode me chamar de Toninho. Cobri ela com a camisa, que ainda estava quente do calor do meu corpo. Você está sozinha? Onde está seu marido? O rosto dela se fechou e um novo tipo de dor passou pelos olhos. Não tenho marido. Não tenho ninguém. A frase me atingiu como um soco no estômago. Não tenho ninguém. Eu conhecia bem essa solidão, mas a minha era de homem velho que perdeu a companheira. A dela era de moça grávida, perdida no meio do mato, sem ninguém para cuidar dela na hora mais importante da vida. Agora tem sim, falei decidido. Tem eu, e a gente vai dar um jeito nisso. Ela me olhou com uma mistura de gratidão e desespero. Mas eu não posso ter bebê aqui no meio do mato. E se morrer? E se meu filho morrer? Ninguém vai morrer. Falei com uma firmeza que eu mesmo não sabia de onde tirava. Minha falecida esposa era parteira antes de casar comigo. Ajudou muitas crianças a nascer aqui na região. Ela me ensinou algumas coisas. Era mentira. A Clara nunca tinha sido parteira. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu sabia o que fazer. Ou pelo menos que ia descobrir na hora. Lúcia teve outra contração, mais forte que as anteriores. O grito que saiu da boca dela ecoou pelo vale inteiro, espantando os pássaros das árvores. Eu sabia que estava na hora. Não tinha mais como fugir. Ia ter que ajudar uma criança a chegar no mundo ali mesmo, na beirada de um córrego, com a noite caindo, e só a luz das estrelas para nos guiar. Lúcia, olha para mim. E segurei o rosto dela entre as mãos. A gente vai conseguir. Você é forte, eu posso ver isso. E seu bebê também é forte, senão não teria aguentado até agora. Ela assentiu, ainda chorando, mas com um pouco mais de coragem no olhar. Agora me escute bem. Vou buscar umas coisas na minha mochila de sela. Água limpa, uma faca, umas cordas. Você fica aqui e respira fundo bem devagar. Quando vier a dor, você grita o quanto quiser. Ninguém vai te julgar. Corri até o Chico e peguei tudo que podia servir. Água no cantil, a faca que uso para cortar corda, um pedaço de lona limpa que sempre levo na viagem. Não era muito, mas ia ter que dar. Quando voltei, Lúcia estava com outra contração. Dessa vez ela não gritou, mordeu o lábio com tanta força que saiu sangue. Não faça isso, moça. Grite mesmo, o grito ajuda. Mas vai assustar os bichos. Que assuste. Bicho tem medo de gente. E você é gente. Gente lutando para trazer vida no mundo. As próximas 2 horas foram as mais longas da minha vida. Lúcia lutava contra cada contração e eu fazia o que podia para ajudar. Fervido água numa latinha velha que encontrei perto da ponte. Limpei as mãos dela e as minhas. Falei coisas bobas para distrair ela. Contei histórias da minha infância. Falei da Clara, da fazenda, de tudo que vinha na cabeça. E ela, coitada, lutava. Lutava com uma força que eu não sabia que existia. Entre uma dor e outra, me contava pedaços da história dela. Vinha de Brasília, fugindo de um homem que a maltratava. Tinha descoberto que estava grávida e resolveu partir, sem rumo certo. Queria chegar em Goiânia, onde uma tia distante morava, mas se perdeu na estrada. Estava sem dinheiro, sem comida, dormindo ao relento há 3 dias. Por isso as dores começaram, ela disse entre 2 contrações. O corpo não aguentou mais. Quando a cabeça do bebê finalmente apareceu, eu quase desmaiei. Era pequenininha, coberta de sangue e de uma coisa branca que eu não sabia o que era,
mas estava mexendo, tentando respirar. Lúcia, olha só, a cabeça do seu filho! Ela tentou se erguer para ver, mas outra contração veio, mais forte que todas as outras. Agora! Gritei. Empurra agora! E ela empurrou, com uma força que vinha de algum lugar profundo, de um instinto antigo de mãe. O bebê saiu de uma vez, escorregadio e pequenininho, direto para as minhas mãos trêmulas. Era uma menina. Uma menininha perfeita, com dedos pequeninhos, olhos fechados, mas viva, muito viva. Começou a chorar assim que sentiu o ar frio da noite, e o choro dela foi o som mais bonito que já ouvi na vida. É menina, Lúcia! Gritei, com lágrimas escorrendo pela cara. Uma menininha linda! Lúcia desabou no choro, mas era choro de alívio, de alegria, de amor. Estendeu os braços para receber a filha, e quando a bebê encostou no peito da mãe, as duas se acalmaram na mesma hora. Obrigada, ela sussurrou olhando para mim. Obrigada por não ter me abandonado. Eu não consegui responder. A emoção tomou conta de tudo. Fiquei ali, ajoelhado na lama da beirada do córrego, vendo aquelas duas, mãe e filha, se conhecerem pela primeira vez. E pensei na Clara, que sempre quis ter filhos, mas nunca pôde. Pensei em como ela ficaria feliz em saber que eu ajudei uma vida a nascer. Quando tudo se acalmou, ajudei Lúcia a se limpar e cortar o cordão umbilical com a faca, depois de ferver ela bem fervida na latinha. Embrulhei a bebê na lona limpa e ajudei as duas a subir no Chico. Lúcia ainda estava fraca, mas conseguiu se sentar na sela, segurando a filha contra o peito. O caminho de volta para a fazenda foi devagar e silencioso. A lua tinha nascido, cheia e prateada, iluminando a estrada de terra. Os grilos cantavam, o vento balançava o capim, e de vez em quando eu ouvia a bebê fazendo uns barulhinhos baixinhos, como se estivesse sonhando. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que fiz foi preparar um banho morno para Lúcia e esquentar leite para bebê. Lúcia estava tão cansada que quase dormia em pé, mas não largava a filha nem por um segundo. Como vai chamar ela? Perguntei, enquanto ela tomava uma sopa que esquentei. Esperança, respondeu, sem pensar duas vezes. Vai chamar Esperança. E foi aí que entendi que minha vida tinha mudado para sempre. Não era mais um viúvo solitário vivendo numa casa silenciosa. Era um homem que tinha ajudado uma nova vida a chegar no mundo. Um homem que agora tinha duas pessoas para cuidar. Naquela noite, enquanto Lúcia e Esperança dormiam no quarto de hóspedes, fiquei na varanda olhando as estrelas. A casa não estava mais silenciosa. Ouvia a respiração delas, ouvia os pequenos sons que a bebê fazia dormindo. Era como se a vida tivesse voltado a morar ali. E pela primeira vez em 5 anos, sorri pensando no dia seguinte. Acordei antes do galo cantar, como sempre faço há mais de 40 anos. Mas dessa vez foi diferente. Não foi o costume que me tirou da cama. Foi o som baixinho de choro de bebê vindo do quarto de hóspedes. Um som que essa casa não ouvia há tanto tempo que até as paredes pareciam ter esquecido como era. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho no assoalho velho que range em cada passo. Do lado de fora, o céu ainda estava escuro, mas já dava para ver uma faixa clara no horizonte. Devia ser umas 5 da manhã. A neblina matinal subia do córrego, branquinha e fina, cobrindo os pastos como um lençol. Fui até a cozinha preparar café. O fogão a lenha demorou mais que de costume para pegar. As mãos me tremiam um pouco ainda, lembrança da tensão da noite anterior. Enquanto a água esquentava, fiquei pensando no que ia fazer. Lúcia e a bebê precisavam de cuidados, de comida, de remédios talvez. E eu não sabia nada sobre cuidar de recém-nascido. O cheiro do café começou a se espalhar pela casa quando ouvi passos leves no corredor. Era Lúcia, descalça, segurando a pequena Esperança no colo. Ela tinha vestido uma camisa velha minha que deixei na cômoda do quarto. Ficava grande demais nela, mas pelo menos estava limpa e seca. Ah,
Bom dia, ela disse, meio sem jeito, parando na porta da cozinha. Desculpa acordar o senhor tão cedo. Ela estava com fome e... Que desculpa o quê, moça? Interrompi, puxando uma cadeira para ela sentar. Aqui nessa casa não tem horário para bebê com fome. E pode me chamar de Toninho, já falei ontem. Ela sentou devagar, ainda dolorida do parto. A bebê estava acordada, olhinhos pretos bem abertos, mexendo as mãozinhas pequenas. Era impressionante como uma criatura tão pequena podia encher um ambiente de vida. Trouxe leite de cabra ontem à noite, falei, mexendo numa panela. Dizem que é bom para bebê recém-nascido. Vou esquentar um pouquinho. O senhor tem experiência com isso? Lúcia perguntou e na voz dela tinha uma mistura de esperança e medo. Parei de mexer o leite e olhei para ela. A verdade é que eu não tinha experiência nenhuma. A Clara e eu tentamos ter filhos por anos, mas nunca conseguimos. Ela perdia no início da gravidez sempre. Depois de 3 perdas, os médicos disseram que era melhor desistir. Foi uma das maiores tristezas da nossa vida. Não, admiti. Mas tenho vontade de aprender. E tenho medo de vocês duas saírem daqui sem ter para onde ir. Lúcia baixou os olhos, apertando a filha contra o peito. Eu não quero dar trabalho para o senhor. Assim que eu me recuperar, a gente vai embora. Tenho uma tia em Goiânia. Que tia nada? Falei com firmeza, testando a temperatura do leite no pulso. Você teve neném ontem à noite, moça. Precisa de repouso, de comida boa, de cuidado. E essa menina precisa de um teto sobre a cabeça. Despejei o leite morno numa mamadeira velha que encontrei no fundo do armário. Devia ser da época que a Clara cuidava dos filhos dos vizinhos quando eles precisavam. Lúcia olhava tudo com atenção, como se estivesse gravando cada gesto na memória. Mas eu não tenho como pagar. Ninguém falou em pagamento. Sentei na cadeira do lado dela. Olha só, Lúcia, essa casa está vazia há 5 anos, silenciosa que nem cemitério. Ontem à noite, pela primeira vez desde que minha esposa morreu, eu dormi ouvindo barulho de gente viva. Barulho bom, barulho de quem precisa de cuidado. A pequena Esperança começou a choramingar e Lúcia pegou a mamadeira das minhas mãos. A bebê agarrou o bico com uma força impressionante e começou a mamar com vontade. Olha só como ela está com fome, disse Lúcia, sorrindo pela primeira vez desde que a encontrei. Nasceu sabendo o que quer. Isso é sinal de que vai dar muito trabalho quando crescer. Brinquei e as duas riram. Um riso baixinho, mas verdadeiro. Ficamos ali em silêncio por um tempo, só o som da bebê mamando e o café borbulhando no fogão. Lá fora, o dia estava nascendo de vez, com os primeiros raios de sol atravessando a janela da cozinha. Era uma manhã igual a muitas outras que eu tinha vivido sozinho nessa casa, mas ao mesmo tempo era completamente diferente. Toninho, Lúcia disse de repente, a voz meio hesitante. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que o senhor me ajudou? A maioria das pessoas teria passado direto. A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei mexendo o café na xícara, pensando na resposta. A verdade é que eu mesmo não sabia direito. Tinha sido instinto, impulso, coisa que vem de dentro sem a gente pensar muito. Sabe, moça, comecei devagar. Minha falecida esposa sempre dizia uma coisa. A gente planta o que quer colher. Ela ajudava todo mundo que aparecia aqui necessitado. Grávida abandonada, velho doente, criança perdida, nossa casa sempre foi porto seguro para quem precisava. Pausei, lembrando da Clara andando pela casa, sempre ocupada cuidando de alguém. Depois que ela morreu, eu meio que esqueci disso. Fechei a porteira, fechei o coração, fiquei só cuidando do gado e da roça. Mas ontem, quando te vi naquela situação, foi como se ela estivesse do meu lado, empurrando minha consciência. Lúcia ouviu tudo com atenção, balançando de leve a bebê no colo. Ela devia ser uma mulher muito boa. Era mesmo.
Tomei um gole de café, sentindo o gosto amargo e forte. E sabe do que mais? Acho que ela ficaria feliz, sabendo que ajudei vocês duas. O resto da manhã passou rápido. Preparei mingau de aveia para Lúcia, que precisava se alimentar bem para ter leite. Mostrei para ela onde ficavam as coisas na casa: toalhas, roupas, remédios básicos. Improvisamos um berço com uma caixa de madeira forrada com cobertores macios. Por volta das 10 horas, quando o sol já estava alto e quente, ouvi o barulho de motor na estrada. Era um carro velho, barulhento, se aproximando devagar. Pela janela, vi que era o Jeep do seu Zé Pereira, vizinho que mora a uns 5 quilômetros daqui. Meu coração disparou. Seu Zé era boa pessoa, mas gostava de fofoca. Se ele visse Lúcia e a bebê aqui, em 2 horas a notícia estaria espalhada por toda a região. E eu não sabia ainda como explicar a situação sem complicar a vida da moça. Lúcia, chamei, tentando manter a calma. Precisa se esconder por uns minutos. É vizinho. Ela entendeu na hora. Pegou Esperança no colo e foi para o quarto dos fundos, fechando a porta bem devagar. Eu me ajeitei, penteei o cabelo com as mãos e fui receber seu Zé na varanda. "E aí, Toninho?" ele gritou, descendo do carro. "Tudo bem por aí?" "Tudo certo, seu Zé. O que o traz por essas bandas tão cedo?" Seu Zé era um homem baixo, barrigudo, de uns 70 anos, sempre com um chapéu de palha na cabeça. Morava sozinho desde que a mulher morreu, uns 2 anos atrás, e vivia procurando assunto com os vizinhos para matar a solidão. "Ah, vim ver se você não viu nada estranho por aí ontem à noite. O pessoal lá na cidade está comentando que uma moça grávida desapareceu. Parece que estava fugindo de alguma coisa. A polícia passou na minha casa perguntando. Senti um frio na barriga. Polícia. Se eles estavam procurando Lúcia, talvez o tal homem que maltratava ela tivesse dado queixa. Ou pior, talvez estivesse atrás dela por outros motivos. Não vi nada, não. Menti, tentando parecer natural. Ontem choveu forte e eu fiquei em casa o tempo todo. Seu Zé me olhou com atenção, como se estivesse tentando ler alguma coisa no meu rosto. Estranho, né? Uma moça grávida, sozinha, desaparecendo assim. O delegado disse que ela pode estar em perigo. Pode ser que ela tenha pego carona para a cidade grande, sugeri. Tem muito caminhoneiro passando na BR. É, pode ser. Ele coçou a barriga, ainda me olhando. Bom, se você vir alguma coisa estranha, me avisa, tá? Ou liga para a cidade. Ah, claro, seu Zé. Pode deixar. Ele ficou mais uns minutos conversando sobre o tempo, sobre o preço do gado, sobre as chuvas que estavam começando mais cedo esse ano. Eu ouvia com metade da atenção, preocupado se Esperança não ia chorar e entregar tudo. Mas as duas ficaram quietas, esperando o vizinho ir embora. Quando finalmente ele partiu, esperei o barulho do motor sumir completamente antes de chamar Lúcia. Já pode sair. Ele foi embora. Ela apareceu na porta do quarto, o rosto pálido de preocupação. Era sobre mim, não era? Era. Não adiantava mentir. Parece que estão procurando você. Seu Zé disse que até a polícia está envolvida. Lúcia sentou pesado na cadeira, apertando Esperança contra o peito. As lágrimas começaram a escorrer. Eu sabia que ele não ia desistir. Ela sussurrou. Marcelo, ele tem amigos na polícia. Deve ter inventado alguma história para me procurar. Quem é esse Marcelo? O pai dela. Lúcia olhou para bebê com uma mistura de amor e tristeza. Ele me batia. Muito. Dizia que eu era propriedade dele, que nunca ia me deixar ir embora. Quando descobriu que eu estava grávida, ficou pior ainda. Dizia que ia tirar a criança de mim depois que ela nascesse. O sangue subiu na minha cabeça. Homem que bate em mulher, para mim, nem homem é. E você fugiu. Fugi numa madrugada, quando ele viajou a trabalho. Peguei só a roupa do corpo e o pouco dinheiro que tinha escondido. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Mas ele tem contatos, Toninho. Vai me encontrar. E quando encontrar,
Não vai encontrar coisa nenhuma, falei com firmeza. Aqui nessa casa você está protegida. E essa menina também. Mas se a polícia vier aqui... Se vier, a gente conversa. Explica a situação. Polícia também tem mãe, tem filha. Quando souberem da verdade, vão entender. Lúcia não parecia muito convencida, mas assentiu. Esperança tinha adormecido no colo dela, respirando baixinho, alheia a toda a preocupação dos adultos ao redor. Toninho, Lúcia disse depois de um silêncio longo. E se ele vier aqui? E se descobrir onde eu estou? A pergunta ficou no ar, pesada como a umidade antes da chuva. Eu não tinha resposta certa, não sabia o que ia fazer se esse tal Marcelo aparecesse na minha porta. Mas uma coisa eu sabia, não ia deixar ele levar Lúcia e Esperança. Não depois de ter ajudado elas a se encontrarem. A gente vai dar um jeito, respondi, tentando passar mais confiança do que sentia. Uma coisa de cada vez. Primeiro, você precisa se recuperar. Segundo, essa menina precisa crescer forte. O resto a gente resolve conforme aparecer. Lúcia me olhou com gratidão, mas nos olhos dela ainda havia medo. E para ser sincero, no meu também havia. Porque naquele momento eu entendi que minha vida não tinha só mudado. Ela tinha se complicado. E muito. Mas olhando para aquela bebê dormindo tranquila no colo da mãe, dentro da minha casa, que voltara a ter vida, eu soube que tinha feito a escolha certa. Não importa o que viesse pela frente. O sol do meio-dia entrava forte pela janela da cozinha, iluminando tudo com uma luz dourada e quente. Lá fora, o gado pastava sossegado, os pássaros cantavam nas árvores e a vida seguia seu ritmo normal. Mas ali dentro, naquela cozinha onde 3 pessoas dividiam agora o mesmo medo e a mesma esperança, tudo tinha mudado para sempre. Os dias seguintes passaram numa rotina estranha, mas boa. Lúcia se recuperava devagar do parto, sempre com esperança grudada no peito. A bebê mamava bem, dormia bastante e, quando acordada, ficava olhando tudo ao redor com aqueles olhinhos curiosos que pareciam querer entender o mundo de uma vez só. Eu fazia o que podia para ajudar. De manhã cedo, antes de sair para a lida com o gado, esquentava leite para bebê e preparava mingau para Lúcia. À tarde, quando voltava suado e cansado, encontrava as duas na varanda. Lúcia costurando roupinhas pequenas com retalhos que achei no armário da Clara, e Esperança dormindo numa cesta forrada com panos macios. Era estranho como a casa tinha ganhado vida de novo. Cheiro de comida no fogão, roupa secando no varal, barulho de passos e de conversa. Até o Chico parecia diferente, menos lerdo, como se também sentisse que alguma coisa boa estava acontecendo. Mas a preocupação não saía da minha cabeça. Todo dia eu esperava ver um carro de polícia subindo pela estrada. Ou pior ainda, esse tal Marcelo aparecer procurando confusão. Lúcia também vivia tensa, saltando com qualquer barulho diferente, olhando sempre pela janela quando ouvia motor de carro. Foi numa terça-feira, uma semana depois do parto, que as coisas começaram a complicar de vez. Eu tinha saído cedo para consertar a cerca do Pasto Norte, onde as vacas tinham derrubado 3 mourões durante a última chuvarada. Era um serviço pesado, de cavar buraco no barro duro e fixar madeira nova. O sol estava de rachar e eu já estava no 3º litro d'água quando ouvi o Chico relinchar nervoso. Parei o que estava fazendo e prestei atenção. Chico só ficava assim quando sentia perigo, onça, cobra ou gente estranha. Pelo barulho, vinha alguém pela estrada, mas não era o motor conhecido do seu Zé ou de algum vizinho. Larguei a ferramenta e montei no Chico, esporando ele na direção da casa. O coração já estava disparado, uma sensação ruim subindo pelo peito. Quando cheguei na curva da estrada que dá vista para casa, vi 2 carros parados no terreiro. Um era uma viatura policial. O outro era um sedã preto, novo, com placa de Brasília. Meu sangue gelou. Desci do cavalo e amarrei ele na cerca, tentando pensar rápido. Se fosse só a polícia, talvez desse para conversar, explicar a situação.
Mas aquele carro de Brasília só podia significar uma coisa. Marcelo tinha encontrado Lúcia. Me aproximei devagar, tentando ouvir a conversa. Tinha 3 homens na varanda, 2 policiais e um cara de terno, mais novo, uns 30 anos, bem vestido, mas com cara de quem não prestava. Esse tinha que ser Marcelo. Tais, tem certeza que ela passou por aqui? Ele estava dizendo para o policial mais velho. Minha esposa está doente, sargento. Precisa de cuidados médicos urgentes. Esposa. O miserável estava chamando Lúcia de esposa. Já falei, doutor, respondeu o sargento, um homem gordo de uns 50 anos. Vamos conversar com o fazendeiro quando ele chegar. Se ela estiver aqui, vamos resolver tudo na boa. Foi quando me viram chegando. O senhor é Antônio Ferreira da Silva? Perguntou o sargento. Ou eu mesmo. Em que posso ajudar os senhores? O tal Marcelo me olhou de cima a embaixo com desprezo, como se eu fosse bicho que ele tinha pisado. Sargento, apresente-me ao senhor, ele disse com uma voz mansa que não combinava com os olhos duros. Toninho, esse aqui é o Dr. Marcelo Santos, de Brasília. Ele está procurando a esposa, que desapareceu há 1 semana, grávida, em estado delicado. Os colegas de séries passaram a informação de que ela pode ter sido vista nessa região. Marcelo estendeu a mão para mim, sorrindo, um sorriso falso, de cobra. Muito prazer, seu Antônio. O senhor não imagina o desespero que estou passando. Minha Lúcia está doente, precisa de acompanhamento médico. Saiu de casa numa crise e se perdeu. Estou muito preocupado com ela e com nosso bebê. A mentira saía da boca dele lisa que nem óleo. Eu apertei a mão dele. Era mole, de homem que nunca trabalhou na vida. E olhei nos olhos. Eram olhos de gente ruim. Olhos que eu já tinha visto antes. Em fazendeiros que maltratavam os peões, em comerciante que enganava na balança. Sinto muito pela sua situação, doutor, respondi, tentando manter a calma. Mas não vi mulher grávida nenhuma por aqui. Moro sozinho. Cuido do meu gado e da minha roça. Não recebo muitas visitas. O sorriso dele ficou mais forçado. O senhor tem certeza? Ela pode ter passado pedindo ajuda, água, comida. É uma moça bonita, cabelos castanhos, uns 20 anos. Tenho certeza. Se uma moça grávida tivesse aparecido aqui, eu teria ajudado e levado para a cidade. Não ia deixar ela ao Deus dará. O sargento anotou alguma coisa numa caderneta. Seu Toninho, o senhor se incomoda se a gente der uma olhadinha na casa? É só para confirmar, não é desconfiança. Meu coração quase saiu pela boca. Lúcia e Esperança estavam lá dentro. Se eles entrarem, era o fim de tudo. Mas se eu negasse, ia despertar mais suspeita ainda. Claro, sargento, fiquem à vontade. Só peço para não mexerem nas coisas da minha falecida esposa. Ainda dói. Entramos na casa e eu rezei para que Lúcia tivesse ouvido os carros chegando e se escondido bem escondida. A sala estava normal, nada fora do lugar. A cozinha também. Os policiais olharam por cima, sem muito interesse, mas Marcelo examinava cada canto com atenção de quem procura pista. E os quartos? Ele perguntou. À vontade, falei com a voz mais firme que consegui. Fomos para o corredor. O primeiro quarto era o meu, cama desarrumada, roupas jogadas na cadeira, nada demais. O segundo era o quarto da Clara, que eu mantinha do jeito que ela deixou. Os policiais deram uma olhada rápida e saíram. Mas Marcelo ficou farejando que nem cão de caça. Que quarto é esse? Ele apontou para a porta do fundo. Quarto de hóspedes, uso para guardar tralha. Abri a porta e o quarto estava vazio. A cama arrumada, nenhum sinal de que alguém tinha dormido ali. Mas Marcelo entrou e começou a mexer nas coisas. Abriu o armário, olhou debaixo da cama, até farejou o ar. Cheira a talco de bebê aqui, ele disse me encarando. Normal. Minha esposa cuidava das crianças dos vizinhos quando eles precisavam. O cheiro deve ter ficado na madeira. Ele não pareceu convencido, mas não podia provar nada. Sargento, ele disse saindo do quarto. Quero falar com os vizinhos. Alguém deve ter visto alguma coisa. Claro, doutor. Seu Toninho, o senhor pode nos dar os endereços dos vizinhos mais próximos?
Passei os endereços, incluindo o do seu Zé. Torci para que o velho não falasse sobre ter perguntado da moça grávida. Mas conhecendo ele, ia contar tudo nos mínimos detalhes. Quando os três saíram, fiquei na varanda vendo os carros sumirem na curva. Só então respirei aliviado. Mas cadê Lúcia e Esperança? Lúcia! Chamei baixinho. Eles foram embora. Silêncio. Lúcia, onde vocês estão? Foi quando ouvi um barulhinho vindo debaixo da casa. A casa era suspensa do chão uns 50 centímetros, apoiada em pilares de tijolo. Embaixo ficava escuro e cheio de teia de aranha, lugar que nem eu gostava de ir. Me abaixei e olhei por baixo. No fundo, entre dois pilares, vi Lúcia encolhida, segurando Esperança contra o peito. As duas estavam cobertas de poeira e teia de aranha, tremendo de medo. Meu Deus, Lúcia! Como vocês foram parar aí? Ouvi os carros chegando, ela disse, com a voz embargada. Reconheci a voz dele de longe. Peguei Esperança e saí pela janela dos fundos. Foi o único lugar que encontrei para me esconder. Ajudei ela a sair debaixo da casa. Esperança tinha chorado um pouco, mas agora estava quieta, como se entendesse que o perigo ainda não tinha passado. Lúcia estava suja, machucada pelos galhos e pedras, mas inteira. Ele estava aqui, não estava? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Estava, se fazendo de marido preocupado na frente da polícia. Mas eu vi nos olhos dele, Lúcia. Vi que tipo de homem é. E agora? Ele vai voltar. Tenho certeza que vai voltar. Não sei. Talvez. Passei o braço pelo ombro dela, tentando passar confiança. Mas se voltar, a gente se vira. Você e Esperança não vão sair daqui se não quiserem. Lúcia começou a chorar baixinho. Eu não queria trazer problema para sua vida, Toninho. Você já fez demais por nós. Problema nada. Limpei uma lágrima do rosto dela com o polegar. Problema é ver mãe e filha nas mãos de homem violento e não fazer nada. Entramos na casa e eu preparei um banho morno para Lúcia tirar a sujeira. Enquanto ela se lavava, fiquei na cozinha fazendo café e pensando. Marcelo tinha ido embora, mas não desistido. Homem como ele não desiste fácil. Ia voltar com certeza. E da próxima vez, talvez não viesse com polícia. Talvez viesse com gente pior. Precisava me preparar. Precisava ter um plano. Quando Lúcia voltou, limpa e com Esperança no colo, sentei com ela na mesa da cozinha. Lúcia, preciso te perguntar uma coisa séria. Esse homem, ele tem dinheiro? Influência? Tem. É advogado em Brasília, trabalha com gente importante, por isso conseguiu a polícia para me procurar. E você tem algum documento que prove que ele te batia? Alguma coisa que mostre como ele realmente é? Ela balançou a cabeça. Nunca fui no médico. Ele sempre dizia que ia me matar se eu contasse para alguém. E eu acreditava. E família? Parentes que podem te ajudar? Só a tia em Goiânia, mas faz anos que não falo com ela. Nem sei se ainda mora no mesmo lugar. A situação estava difícil. Marcelo tinha dinheiro, influência e a lei do lado dele. Afinal, pelo papel, Lúcia era mulher dele e tinha fugido com o filho. Eu era só um fazendeiro viúvo do interior, sem recursos para enfrentar homem poderoso. Mas tinha uma coisa que ele não tinha: a certeza de estar do lado certo. Escuta bem, Lúcia, falei segurando a mão dela. Amanhã cedo eu vou até Ceres conversar com o delegado. Vou contar a verdade toda, explicar sua situação. Polícia não é tudo farinha do mesmo saco. Tem gente boa também. E se não adiantar, a gente pensa em outra coisa. Fuga, sei lá. Mas não vou entregar vocês duas para esse desgraçado. Naquela noite, nenhum de nós dormiu direito. Lúcia ficou no quarto de hóspedes com Esperança, mas acordava a cada barulhinho. Eu fiquei na sala, na poltrona da Clara, de ouvido atento para qualquer som estranho. A espingarda do meu pai estava carregada, encostada na parede ao lado da poltrona. Lá pelas 3 da manhã, quando tudo estava quieto e só se ouvia o canto dos grilos,
Lúcia apareceu na sala, descalça, segurando Esperança, que choramingava baixinho. Não consegue dormir também? Perguntei. Tenho medo, ela admitiu, sentando no sofá. Medo do que ele pode fazer quando descobrir onde estou. Senta aqui do meu lado, falei, dando tapinha no braço da poltrona. Ela veio com Esperança no colo. As três ficamos ali, juntinhos, ouvindo a noite lá fora. A bebê parou de choramingar e pegou no sono. Lúcia também acabou dormindo, a cabeça encostada no meu ombro. Fiquei acordado até o sol nascer, pensando na Clara, em como ela lidaria com essa situação. E sabia que ela faria exatamente o que eu estava fazendo. Protegeria a mãe e a criança com unhas e dentes. Quando o galo cantou e o primeiro clarão apareceu no horizonte, tomei uma decisão. Não ia esperar Marcelo voltar. Ia tomar a frente da situação. Era hora de partir para o ataque. Na manhã seguinte, acordei Lúcia bem cedo, antes do sol nascer. Ela estava dormindo no sofá com Esperança aninhada no peito, as duas parecendo anjos cansados depois de uma noite de pesadelo. Lúcia, sussurrei, tocando de leve no ombro dela. Precisa acordar. Vou sair. Ela abriu os olhos de uma vez, assustada, como quem está sempre esperando o pior. E que foi? Ele voltou? Não, calma. Ajudei ela a sentar, segurando Esperança que ainda dormia. Vou para a cidade conversar com o delegado. Contar a verdade sobre você, sobre o que esse desgraçado fez. Lúcia ficou pálida. Toninho, não. E se eles acreditarem nele? E se me entregarem para ele? Não vão. Falei com uma firmeza que eu mesmo não sabia de onde vinha. Vou levar provas. Vou explicar direito. Polícia também tem mãe, tem filha. Quando souberem da verdade... Que provas? Eu não tenho nada. Nenhum papel, nenhuma foto dos machucados. Parei um momento, pensando. Ela tinha razão. Era minha palavra contra a de um advogado rico de Brasília. Mas alguma coisa me dizia que tinha outro jeito. Você confia em mim? Perguntei, olhando nos olhos dela. Ela demorou alguns segundos para responder, mas quando falou, a voz saiu firme. Confio. Então me deixa tentar. Se der errado, a gente foge. Pego meu dinheiro guardado, boto vocês duas no carro e vamos para longe. Para o Mato Grosso, para a Bahia, qualquer lugar onde ele não encontre. Esperança se mexeu no colo da mãe, abrindo os olhinhos pequenos. Era impressionante como ela parecia entender quando a gente estava falando dela. Olhava para um, olhava para outro, como se quisesse participar da conversa. E se ele vier aqui enquanto você estiver fora? Lúcia perguntou. Não vai vir. Ontem ele estava com polícia, fazendo o papel de marido preocupado. Hoje ele deve estar esperando notícias, pensando que os policiais vão fazer o trabalho sujo para ele. Preparei café rápido e deixei mamadeira pronta para a Esperança. Peguei a caminhonete velha que uso para os serviços da fazenda e parti para Ceres antes das 7 da manhã. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja, e o ar fresco da manhã entrava pela janela aberta. Durante os 40 minutos de viagem, fui pensando no que ia falar. Como explicar a situação sem parecer que eu estava inventando história para proteger uma fugitiva? Como fazer o delegado entender que Marcelo não era o marido preocupado que fingia ser? Ceres é uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. A delegacia ficava no centro, numa casa antiga, adaptada, que mais parecia repartição pública de cidade do interior mesmo. Estacionei a caminhonete na frente e entrei. O delegado era um homem de uns 45 anos, cabelo grisalho, barriga de quem gosta de cerveja, mas olhar sério de quem já viu muita coisa na vida. Se chamava Romeiro e eu o conhecia de vista. Já tinha vindo na minha fazenda algumas vezes investigar roubo de gado. Seu Toninho, ele disse, levantando da mesa cheia de papéis. Que surpresa! O que o traz aqui tão cedo? Delegado, preciso conversar com o senhor. É sobre aquela moça grávida que andaram procurando ontem. O rosto dele mudou, ficou mais atento. Ah, sim, o doutor Marcelo, de Brasília. E então?
O senhor viu alguma coisa? Vi sim, e é por isso que estou aqui. Sentei na cadeira de plástico na frente da mesa dele e contei tudo, desde o momento que encontrei Lúcia na estrada até a visita de Marcelo na véspera. Não omiti nada, nem o parto na beirada do córrego, nem o fato de ela estar escondida na minha casa. Delegado Romeiro me ouviu sem interromper, só fazendo algumas anotações no papel. Quando terminei, ele ficou um tempo em silêncio, mexendo a caneta entre os dedos. Seu Toninho, ele disse finalmente. O senhor entende que está me contando que mentiu para a autoridade policial ontem? Entendo, e assumo as consequências. Mas não ia entregar a moça para quem batia nela. E como o senhor sabe que ele batia nela? Viu algum machucado? Não precisei ver. Vi no olho dela. O medo que ela tinha só de ouvir o nome dele. O jeito que se escondeu embaixo da casa quando ele chegou. Mulher que apanha tem esse jeito, delegado. O senhor deve saber disso. Ele assentiu devagar. Sei sim. Infelizmente sei muito bem. Pausou, pensativo. Mas o problema é que, legalmente, ela é a esposa dele. E fugiu levando o filho. Isso é crime também. Delegado, falei, me inclinando para frente. O senhor tem filha? Tenho. 2. E se uma delas aparecesse na sua porta, grávida, apanhando do marido, pedindo socorro, o senhor faria o quê? Ele me olhou nos olhos por um longo tempo. Vi que a pergunta tinha acertado onde devia. Faria a mesma coisa que o senhor fez, admitiu. Mas isso não muda a lei. Então a lei está errada. Pode estar. Mas eu sou pago para cumprir ela, não para julgar se está certa ou errada. A conversa estava indo numa direção que eu não gostava. Resolvi jogar a última cartada. Delegado, posso pedir uma coisa? Vem comigo na fazenda. Conversa com ela. Olha nos olhos dela e me diz se está vendo mulher que fugiu por capricho ou mulher que fugiu para salvar a vida. Ele ficou mexendo a caneta de novo, pensando. E o Dr. Marcelo? Ele vai querer estar presente. Então chame ele também, coloque os dois cara a cara e veja quem está falando a verdade. Isso pode dar confusão, seu Toninho. Delegado, confusão já está dada. Agora é escolher de que lado ficar. Ele suspirou, guardou a caneta e se levantou. Está bem, vou com o senhor. Mas se essa história toda for mentira, o senhor vai responder por obstrução de justiça. Se for mentira, eu mesmo entrego ela para o Marcelo. O caminho de volta para a fazenda foi tenso. Delegado Romeiro vinha no carro dele, me seguindo pela estrada de terra. Eu dirigia pensando no que ia acontecer quando chegássemos lá. Lúcia ia ficar apavorada vendo ele, mas precisava confiar em mim. Era a nossa única chance. Quando chegamos na fazenda, Lúcia estava na varanda com Esperança no colo. Assim que viu o carro da polícia, ela ficou branca que nem papel e se levantou de uma vez. Calma, Lúcia, gritei descendo da caminhonete. É o delegado Romeiro. Veio conversar com você. Ela não parecia nada calma, mas não saiu correndo. Ficou ali, segurando a bebê contra o peito, esperando. Delegado Romeiro desceu do carro devagar, tirou o cap e se aproximou. A senhora é Lúcia Santos? Perguntou com voz respeitosa. Sou, ela respondeu, quase sussurrando. Meu nome é Romeiro, sou delegado aqui de Ceres. Preciso conversar com a senhora sobre sua situação. Sentamos na varanda, os 3. Esperança dormiu no colo da mãe, alheia à tensão que tomava conta do ambiente. O delegado começou fazendo perguntas básicas, nome completo, idade, endereço em Brasília. Lúcia respondia com voz baixa, mas firme. Depois, ele entrou no assunto principal. A senhora é casada com Marcelo Santos? No papel sou, mas nunca foi casamento de verdade. Era prisão. Pode explicar isso melhor? E Lúcia explicou. Contou como conheceu Marcelo numa festa, como ele era gentil no começo, como tudo mudou depois que foram morar juntos. As primeiras brigas, os primeiros tapas, as ameaças, como ela foi se isolando dos amigos, da família, porque ele não deixava ela sair sozinha.
Ele dizia que eu era propriedade dele, ela contou, com a voz embargada. Que ninguém mais ia me querer, que eu não servia para nada além de servir ele. Delegado Romeiro ouvia tudo, fazendo anotações. De vez em quando fazia uma pergunta, pedia um detalhe, eu via no rosto dele que estava acreditando na história. E a gravidez? Ele perguntou. Quando descobri que estava grávida, ele ficou furioso. Disse que criança ia atrapalhar a vida dele, que depois que ela nascesse, ia dar para adoção ou para os parentes dele criarem longe de mim. E foi por isso que a senhora fugiu? Foi, numa madrugada que ele viajou a trabalho. Peguei só a roupa do corpo e o pouco dinheiro que tinha conseguido guardar escondido. E como chegou até aqui? Lúcia contou sobre a viagem de ônibus, sobre como o dinheiro acabou, sobre como ficou perdida na estrada até as dores começarem. O delegado ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficamos os três em silêncio. Esperança acordou e começou a choramingar baixinho. Lúcia a embalou, cantarolando uma cantiga de ninar que minha mãe cantava para mim quando eu era pequeno. Senhora Lúcia, o delegado disse finalmente, a senhora entende que tecnicamente cometeu crime ao fugir com a criança? Lúcia assentiu com lágrimas nos olhos. Entendo, mas não tinha outro jeito. Era isso ou deixar ele destruir minha vida e da minha filha. Delegado Romeiro se levantou e caminhou até a beirada da varanda, olhando para o pasto onde as vacas pastavam tranquilas. Ficou ali uns minutos, de costas para nós, pensando. Seu Toninho, ele disse sem se virar. Posso usar seu telefone? Claro, delegado. Ele entrou na casa e ficou uns 15 minutos falando com alguém. Não consegui ouvir a conversa, mas pelo tom da voz percebi que estava discutindo alguma coisa importante. Quando voltou para a varanda, o rosto dele estava diferente, mais decidido. Pronto, ele disse. Acabei de conversar com meu superior em Goiânia e com uma assistente social da prefeitura aqui de Séries. Meu coração disparou. Será que ele ia levar Lúcia presa? E então? Perguntei. Vamos fazer o seguinte, a senhora Lúcia vai ficar aqui na fazenda do seu Toninho por enquanto sob minha responsabilidade. Amanhã, a assistente social vem conversar com ela sobre os direitos dela como mulher vítima de violência doméstica. Lúcia me olhou sem acreditar. Isso quer dizer que vou investigar direito essa história antes de tomar qualquer decisão. E se for verdade o que a senhora está contando, vamos ver um jeito de proteger a senhora e sua filha. Senti um alívio tão grande que quase desabei na cadeira. E o Dr. Marcelo? Perguntei. O Dr. Marcelo. O delegado sorriu pela primeira vez desde que chegou. Vou ter uma conversinha muito séria com ele. Ontem ele me contou uma versão bem diferente da história. Quero ver como ele explica essas contradições. Naquela tarde, depois que o delegado foi embora, eu e Lúcia ficamos na varanda vendo o sol se pôr atrás dos morros. Esperança estava mamando, fazendo aqueles barulhinhos baixinhos de bebê satisfeita. Você acha que vai dar certo? Lúcia perguntou. Acho. O delegado Romeiro é homem direito. Se ele disse que vai investigar mesmo. E se o Marcelo inventar alguma coisa? Se arranjar testemunhas falsas? Então a gente foge. Falei, sem hesitar. Pega o meu dinheiro, vocês duas, e vamos embora para bem longe. Ela me olhou com aquele jeito que estava ficando comum. Mistura de gratidão, carinho e uma coisa mais profunda que nenhum de nós estava pronto para admitir ainda. Por que você está fazendo tudo isso por nós, Toninho? A pergunta ficou no ar, pesada como a umidade antes da chuva. Fiquei um tempo pensando na resposta certa, mas no final resolvi falar a verdade. Porque vocês trouxeram vida para dentro dessa casa. Porque quando olho para vocês duas, lembro que ainda existe coisa boa no mundo. E porque... Parei, respirei fundo. Porque acho que vocês foram a resposta para uma oração que eu nem sabia que estava fazendo.
Naquela noite, pela primeira vez desde que Lúcia chegou, conseguimos dormir em paz. Ela no quarto de hóspedes com esperança, eu na minha cama. Sem medo, sem ouvir barulho na estrada, sem esperar o pior. Era como se a verdade tivesse nos libertado de alguma coisa. E talvez tivesse mesmo. 3 dias depois da visita do delegado, a paz que tínhamos conquistado se despedaçou como vidro no chão. Era uma quinta-feira de manhã, o céu carregado de nuvens escuras que prometiam chuva forte. Eu estava no curral separando as vacas que iam para o pasto novo quando ouvi o barulho de carro vindo pela estrada. Mas não era barulho normal. Era motor acelerado, como de quem vem com pressa ou com raiva. Larguei o que estava fazendo e corri para casa. Lúcia estava na varanda dando mamadeira para a Esperança e quando me viu chegando correndo, ficou logo preocupada. "O que foi, Toninho?" "Não sei. Tem alguém vindo aí e pelo barulho do motor não é visita boa." Não deu tempo de explicar mais nada. O carro, um sedã preto que eu já conhecia, derrapou na curva e parou no terreiro levantando poeira. Marcelo desceu de uma vez, batendo a porta com força com cara de poucos amigos. Mas não estava sozinho. Tinha outro homem com ele, mais alto, mais forte, com cara de quem não estava ali para conversar. E os dois vinham direto para a varanda. "Lúcia!" Marcelo gritou subindo os degraus. "Acabou a brincadeira. Você vai comigo agora junto com minha filha." Lúcia ficou branca que nem papel, apertando Esperança contra o peito. A bebê sentiu a tensão da mãe e começou a chorar. "Ela não vai a lugar nenhum." Falei me colocando entre Marcelo e elas duas. "O delegado Romeiro já conversou com vocês. A situação está sendo investigada." Marcelo riu, mas era um riso sem graça, cheio de raiva. "Ah, o delegado Romeiro. Pois saiba que o delegado Romeiro foi afastado do caso ontem. Conflito de interesses", disseram. "E o novo responsável pela investigação entendeu que minha esposa foi sequestrada por um fazendeiro tarado do interior. Meu sangue gelou." "Como assim afastado?" "Isso é mentira", falei, mas a voz saiu menos firme do que eu queria. "É mentira, é?" Marcelo tirou uns papéis do bolso. "Aqui está o mandado de busca e apreensão, assinado pelo juiz de Anápolis. Posso entrar na sua casa e pegar o que é meu." O homem que estava com ele deu um passo à frente. Era grande mesmo, uns 2 metros de altura, braços grossos, cara de quem não tinha paciência para conversa. "Não vai tocar nelas", falei fechando os punhos. "Vai sim", Marcelo acenou para o capanga. "Jonas, pega a Lúcia e minha filha. Se esse velho tentar atrapalhar, quebra a cara dele." Foi aí que tudo desandou. Jonas avançou para cima de Lúcia, que gritou e recuou, tropeçando na cadeira. Esperança chorava mais alto agora, assustada com toda aquela confusão. Eu pulei na frente, mas Jonas me empurrou com tanta força que caí de costas no chão da varanda. "Deixa elas em paz!" gritei tentando me levantar, mas Jonas já tinha agarrado Lúcia pelo braço, puxando ela para levantar. Ela resistia como podia, segurando a bebê com uma mão e tentando se soltar com a outra. "Me solta! Me solta!" ela gritava. "O cala a boca!" Jonas falou com voz grossa. "Você vai com a gente na boa ou na marra?" Foi quando algo dentro de mim estourou. Uma raiva que eu não sentia há anos, desde a época que pegaram roubando gado na minha fazenda. Me levantei de uma vez e parti para cima de Jonas. Não sou mais novo e ele era bem maior que eu, mas a raiva dá força pra gente. Consegui dar um soco na cara dele que fez ele soltar Lúcia e cambalear para trás. Sangue começou a escorrer do nariz dele. "Meu desgraçado", ele gritou, passando a mão no rosto, e partiu para cima de mim. O que aconteceu depois foi confusão pura. Jonas me acertou um soco no estômago que me tirou o ar. Caí de joelhos tentando respirar. Ele ia me dar um chute quando Lúcia gritou: Para com isso!" "Lúcia, vem aqui agora", Marcelo ordenou. "Pare de fazer drama e vem logo." "Eu não vou", ela respondeu com uma firmeza que não esperava. "Não vou nunca mais voltar para você."
Marcelo ficou vermelho de raiva. Ah, não vai? Jonas, pega ela à força. E se esse velho se meter de novo, mata ele. Mata ele. As palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu tentava me levantar. Jonas vinha na minha direção, os punhos fechados, quando ouvimos o barulho de motor na estrada. Era outro carro, vindo rápido. Marcelo e Jonas pararam, olhando para ver quem era. Eu rezei para que fosse o delegado Romeiro ou qualquer polícia, qualquer ajuda. O carro parou no terreiro e desceram 3 homens, mas não eram policiais. Eram homens grandes, fortes, com cara de quem não estava brincando, e vieram direto para a varanda. Qual de vocês é Marcelo Santos? Perguntou o maior deles. Marcelo ficou desconfiado. Sou eu. Quem quer saber? Meu nome é Carlinhos. Sou investigador particular. Fui contratado pela família da senhora Lúcia para encontrar ela e trazer ela de volta. Meu coração disparou. Família de Lúcia? Ela não tinha dito que não tinha ninguém? Isso é mentira, Marcelo falou. Ela não tem família. E mesmo que tivesse, ela é minha esposa. Está comigo por direito. Carlinhos sorriu, mas não era sorriso amigo. Pois saiba que a tia dela, Dona Terezinha Santos, de Goiânia, contratou nossos serviços quando soube que a sobrinha tinha desaparecido. E também saiba que temos aqui um mandado judicial de Goiás determinando que a senhora Lúcia fique sob proteção familiar até que a situação dela seja esclarecida. Carlinhos mostrou uns papéis que pareciam oficiais. Marcelo pegou e leu rapidamente, a cara ficando cada vez mais feia. Isso não pode estar certo, ele murmurou. Está certinho. Assinado pelo desembargador Silva Neto, do Tribunal de Justiça de Goiás. O senhor conhece o Dr. Silva Neto, não conhece? Pela cara de Marcelo, ele conhecia sim, e não gostou nada de saber que o desembargador estava envolvido. Senhora Lúcia, Carlinhos falou tirando o chapéu. A senhora é sobrinha de Dona Terezinha Santos, de Goiânia? Lúcia estava confusa, segurando esperança, que ainda chorava baixinho. Sou sim, mas faz anos que não falo com ela, pois ela não esqueceu da senhora. Quando soube pela polícia que uma Lúcia Santos tinha desaparecido grávida, ela desconfiou que podia ser a sobrinha. Fez umas perguntas, descobriu que era mesmo, e nos contratou para encontrar a senhora. E como vocês me encontraram aqui? O delegado Romeiro nos passou a informação, com autorização do juiz. Ele está muito preocupado com a segurança da senhora. Marcelo estava ficando nervoso, percebendo que o jogo tinha virado contra ele. Olha aqui, ele falou tentando recuperar a autoridade. Eu tenho mandado também. Legal, assinado por juiz. Minha esposa vem comigo. O senhor tinha mandado, Carlinhos corrigiu, mas foi suspenso 1 hora atrás pelo Tribunal de Justiça de Goiás. O caso vai ser revisado por instância superior. Jonas, que tinha ficado quieto até então, sussurrou alguma coisa no ouvido de Marcelo. Ele balançou a cabeça, claramente contrariado, mas entendendo que tinha perdido a batalha. Isso não vai ficar assim, ele falou, apontando o dedo para Lúcia. Você é minha mulher e aquela criança é minha filha. Vou buscar meus direitos na justiça. O senhor tem esse direito, Carlinhos concordou. Mas enquanto a justiça não decidir, a senhora Lúcia fica sob proteção da família. Marcelo e Jonas voltaram para o carro, batendo portas e fazendo barulho. Antes de partir, Marcelo gritou pela janela. Você não vai escapar de mim, Lúcia. E você, seu Toninho, vai pagar por ter se metido onde não devia. O carro saiu em disparada, levantando poeira e fazendo barulho. Ficamos ali na varanda, eu, Lúcia, Esperança e os 3 investigadores. Todos meio sem acreditar no que tinha acontecido. Senhora Lúcia, Carlinhos disse guardando os papéis. A senhora quer ir para Goiânia encontrar sua tia ou prefere ficar aqui mais um tempo? Lúcia me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Posso ficar aqui até me decidir. Claro, mas a senhora precisa saber que sua tia está muito preocupada.
Faz 15 anos que vocês não se veem, mas ela nunca esqueceu da sobrinha. Como ela soube que eu estava grávida? Como soube de tudo? Ah, isso foi coisa do delegado Romeiro. Ele é amigo do delegado de Goiânia, contou a situação toda. O delegado de lá conhece sua tia, sabia que ela tinha uma sobrinha chamada Lúcia, que tinha sumido da família há anos. Juntaram os pontos e descobriram a ligação. Esperança tinha parado de chorar e agora olhava para os homens com curiosidade. Carlinhos sorriu para a bebê e fez uma careta, arrancando um sorrisinho dela. Bonita a menina, ele comentou. Puxou a mãe. Obrigada. Lúcia disse, ainda meio sem acreditar que estava livre de Marcelo, pelo menos por enquanto. Os investigadores ficaram mais uma hora conversando conosco, explicando os detalhes legais da situação, deixando telefones para contato, garantindo que Lúcia estava protegida. Quando foram embora, a tarde já estava caindo e as primeiras gotas de chuva começavam a pingar. Eu e Lúcia entramos na casa e sentamos na cozinha, em silêncio. Esperança dormia no colo da mãe, cansada de tanta emoção. O barulho da chuva começando a cair no telhado de zinco era reconfortante depois de tanta tensão. Toninho, Lúcia disse finalmente. Você está machucado? Olhei para baixo e vi que minha camisa estava rasgada e tinha um hematoma roxo no braço onde Jonas tinha me segurado. Não é nada, já passei por coisa pior. Você podia ter se machucado sério. Ou até... Ela não conseguiu terminar a frase. Mas não me machuquei. E você também não. Isso é o que importa. Lúcia começou a chorar baixinho, lágrimas de alívio misturadas com medo do que ainda podia acontecer. Eu nunca imaginei que minha tia ainda se lembrava de mim. Faz tanto tempo. Família é família, Lúcia. Por mais tempo que passe, por mais briga que tenha, família não esquece. E agora, o que vai ser de nós? A pergunta ficou no ar. Eu não sabia responder porque pela primeira vez desde que encontrei Lúcia na estrada, tinha que pensar na possibilidade real de ela ir embora. Para Goiânia, para casa da tia, para uma vida nova longe dali. E a simples ideia disso me doía mais do que esperava. Agora você decide o que quer fazer, falei, tentando esconder a tristeza na voz. Pode ir para Goiânia, ficar perto da família, pode ficar aqui o tempo que quiser, pode fazer o que for melhor para você e para a Esperança. E você? O que você quer que eu faça? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei um tempo pensando na resposta, ouvindo a chuva que agora caía mais forte, tamborilando no telhado como dedos nervosos numa mesa. Eu quero que você seja feliz, respondi, e era a pura verdade. Onde quer que isso seja. Naquela noite, deitado na cama, ouvindo a tempestade lá fora, pensei em como minha vida tinha mudado em 2 semanas. De homem solitário e amargurado, tinha me tornado protetor, cuidador, quase pai. Tinha enfrentado o brigão, mentido para a polícia, desafiado o homem poderoso. E tinha descoberto que ainda havia amor dentro de mim, não só para Lúcia, mas para a ideia de família, de cuidar de alguém, de ser importante na vida de outras pessoas. A tempestade continuava lá fora, com raios iluminando o céu e trovões fazendo a casa tremer. Mas ali dentro, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia completo, mesmo sabendo que talvez fosse apenas temporário. A tempestade passou na madrugada, mas deixou o ar pesado e úmido, cheirando a terra molhada e capim lavado. Acordei cedo, como sempre, mas dessa vez não foi o costume que me tirou da cama. Foi a ansiedade. Durante a noite toda, entre um trovão e outro, ficei pensando na conversa com Lúcia, nas palavras dela sobre a tia de Goiânia, na possibilidade real de ela partir. Quando cheguei na cozinha para fazer café, ela já estava lá, sentada à mesa com Esperança no colo. As duas estavam acordadas a tempo, pelo jeito. Lúcia tinha olheiras fundas e a bebê fazia aqueles barulhinhos baixinhos de quem acabou de mamar. Bom dia, falei, meio sem jeito. Bom dia, Toninho.
O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Tinha peso, tinha coisa não dita pendurada no ar como a neblina que ainda subia dos pastos lá fora. Fiz o café devagar, dando tempo para ela falar se quisesse. Mas ela ficou quieta, só balançando esperança no colo e olhando pela janela. Lá fora, o mundo parecia lavado pela chuva. As árvores mais verdes, o céu mais limpo, tudo brilhando com a luz do sol que começava a aparecer. Toninho, ela disse finalmente quando me sentei à mesa com as xícaras fumegantes. Preciso te contar uma coisa. Meu estômago se apertou. Pela voz dela, não ia ser coisa boa. Ontem à noite, depois que você foi dormir, eu liguei para minha tia. Ah, é? Tentei parecer natural, mas o coração já estava disparando. E como foi? Ela chorou. Lúcia sorriu, mas era um sorriso triste. Chorou muito. Disse que sempre soube que algum dia eu ia ligar, que sempre rezou para que eu estivesse bem. E você? Ficou feliz em falar com ela? Fiquei. Lúcia olhou para a Esperança, que tinha adormecido de novo. Ela quer que eu vá para Goiânia, Toninho. Quer conhecer a bisneta. Quer que eu more com ela. Quer me ajudar a recomeçar a vida. Aí estava. O que eu tinha certeza que ia acontecer, mas que torci para não acontecer tão cedo. E você quer ir? Ela demorou para responder. Ficou mexendo na xícara de café, olhando para o vapor que subia, evitando meu olhar. Eu não sei. A voz saiu baixa, incerta. Por um lado, é família, né? É a única família que tenho no mundo, além da Esperança. E Goiânia é cidade grande, tem hospital bom, escola, oportunidade de trabalho. E por outro lado, ela finalmente me olhou nos olhos. Por outro lado, aqui é onde minha filha nasceu. Onde encontrei pessoa que cuidou de mim quando eu não tinha ninguém. Onde me senti segura pela primeira vez em anos. O coração bateu mais forte, mas tentei não demonstrar esperança demais. Lúcia, você precisa fazer o que for melhor para você e para a Esperança. Não pode basear sua decisão no que eu quero ou deixo de querer. Mas eu quero saber o que você quer, ela insistiu. Depois de tudo que você fez por nós, você tem direito de dar opinião. Fiquei um tempo em silêncio, escolhendo as palavras certas. Lá fora, os primeiros raios de sol atravessavam a neblina, iluminando os pastos molhados. Era bonito demais para ser real. O que eu quero... Comecei devagar. O que eu quero é que você e Esperança sejam felizes. Se isso for em Goiânia, perto da sua tia, com segurança e oportunidades que eu não posso oferecer aqui, então é lá que vocês devem estar. E se eu disser que quero ficar? A pergunta me pegou desprevenido. Senti uma onda de alegria misturada com medo. Se você quiser ficar, ficam. Essa casa é grande, tem espaço para todo mundo. Posso transformar o quarto de hóspedes num quartinho só da Esperança, posso... Toninho, ela interrompeu, sorrindo pela primeira vez na manhã. Para, não precisa planejar tudo agora. É que eu me acostumei com vocês aqui. Admiti, baixando a guarda. Antes de vocês chegarem, essa casa era um túmulo, silenciosa, fria, sem vida. Agora acordo de manhã e ouço barulho de gente, cheiro de comida, risada de bebê. É como se a vida tivesse voltado. Lúcia esticou a mão e tocou na minha, um toque leve, mas cheio de carinho. Você sabe que não é só gratidão o que sinto por você, né? Olhei para ela, tentando entender o que estava dizendo sem dizer. Lúcia, eu te amo, Toninho. Ela falou baixinho, mas firme. Não como mulher que deve favores para homem que salvou ela. Como mulher que encontrou homem bom, homem de verdade, homem que sabe cuidar, que sabe proteger, que sabe amar. As palavras ficaram no ar entre nós, pesadas como chumbo. Eu não sabia o que responder. Parte de mim queria gritar de alegria. Outra parte tinha medo de estar sonhando. Lúcia, você tem 20 anos. Eu tenho 63. Você tem vida inteira pela frente. Eu já vivi a maior parte da minha. E daí? Ela apertou minha mão.
Amor não tem idade, Toninho. Tem é coração. E meu coração escolheu você. Esperança se mexeu no colo da mãe, fazendo um barulhinho baixinho. Lúcia a embrou devagar, cantarolando a mesma cantiga de ninar de sempre. Ver as duas ali, na minha cozinha, dizendo que me amavam, foi um dos momentos mais bonitos e mais assustadores da minha vida. E sua tia? Perguntei. Ela vai entender? Vou explicar para ela. Vou contar toda a nossa história, desde o dia que me encontrou na estrada até agora. Se ela for a mulher que eu lembro, vai entender. E se não entender, então o problema é dela. Lúcia falou com uma firmeza que não esperava. Eu já passei tempo demais da vida fazendo coisa que os outros queriam. Agora vou fazer o que eu quero. Naquele momento, olhando para ela com esperança no colo, com o sol da manhã iluminando os cabelos castanhos dela, eu soube que tinha encontrado mais que uma família. Tinha encontrado minha alma gêmea. Mesmo com toda a diferença de idade, mesmo com todas as complicações que isso podia trazer. Tem uma coisa que preciso te falar, falei, decidindo abrir o jogo de vez. Eu também te amo, Lúcia. Te amo e amo Esperança como se fosse minha filha de verdade. Mas tenho medo. Medo do quê? Medo de não ser suficiente para vocês. Medo de você se arrepender no futuro. Medo de não conseguir dar a vida que vocês merecem. Lúcia se levantou, deu a volta na mesa e veio se sentar na cadeira do meu lado. Esperança continuava dormindo, alheia à conversa dos adultos. Toninho, você me salvou a vida. Salvou a vida da minha filha. Enfrentou o homem perigoso para nos proteger. Me deu carinho, respeito, amor. O que mais você acha que precisa dar? Futuro. Oportunidades. Coisas que cidade grande oferece e interior não oferece. E você acha que dinheiro e oportunidades são mais importantes que amor e família? A pergunta me calou, porque no fundo eu sabia a resposta. Tinha vivido anos com Clara numa fazenda isolada, longe de tudo, e tínhamos sido completamente felizes. Felicidade não estava nas oportunidades que o mundo oferecia, estava nas pessoas que dividiam nossa vida. Não, respondi, não são mais importantes. Então para de arranjar desculpa e me beija. Ri da cara de pau dela. Mesmo depois de tudo que tinha passado, Lúcia ainda conseguia me surpreender com sua coragem. Aqui? Agora? Aqui e agora. Me inclinei para frente e a beijei devagar, com todo o carinho que estava guardado no peito há semanas. Foi um beijo doce, cheio de promessas, cheio de futuro. Esperança se mexeu entre nós, mas não acordou. Quando nos separamos, os dois estávamos sorrindo. Pronto, ela disse. Agora somos oficialmente família. Falta uma coisa importante, falei lembrando. O quê? Falta fazer direito, casar no papel, na igreja, do jeito que tem que ser. O sorriso dela ficou ainda maior. Você está me pedindo em casamento, seu Toninho? Estou sim. Você, Lúcia Santos, quer casar comigo? Quero. Ela não hesitou nenhum segundo. Mas tem uma condição. Qual? Esperança vai ser nossa filha, no papel e no coração. Você vai dar seu nome para ela. Senti os olhos marejarem. A ideia de Esperança ter meu nome, de ser oficialmente minha filha, me emocionou mais do que esperava. Claro que vou, ela vai ser Esperança Ferreira da Silva. E vai crescer sabendo que tem pai, que ama ela mais que tudo no mundo. Passamos o resto da manhã fazendo planos. Casamento na igrejinha de Séries, festa simples na fazenda, lua de mel em Caldas Novas. Lúcia ligou para a tia e explicou a situação. Dona Terezinha não entendeu muito bem no começo, mas quando Lúcia contou nossa história completa, acabou dando a bênção. Ela quer conhecer você, Lúcia disse depois de desligar o telefone. Quer vir aqui na fazenda antes do casamento. E eu quero conhecer ela também. Qualquer família sua é família minha agora. À tarde, fui até a cidade resolver as questões legais. Procurei advogado para tratar da adoção da Esperança.
Conversei com o padre sobre o casamento, passei na cartório para ver os documentos necessários. Quando voltei para a fazenda no final do dia, encontrei Lúcia na varanda costurando. "O que está fazendo?" perguntei. "Vestido de noiva", ela respondeu, sem levantar os olhos do tecido. "Achei um pano bonito no armário da Clara. Espero que não se incomode." "Claro que não me incomodo." Clara ficaria feliz sabendo que o tecido dela virou vestido de casamento. Sentei na cadeira ao lado dela, observando as mãos hábeis trabalhando. Esperança dormia na cesta de palha que improvisamos como berço, respirando baixinho. "Sabe", falei, "essa manhã, quando você disse que podia ir para Goiânia, achei que meu mundo ia desabar. E agora? Agora sinto que meu mundo está só começando." O sol estava se pondo atrás dos morros, pintando o céu de laranja e rosa. Um vento morno balançava as árvores, trazendo cheiro de capim e terra molhada. Lá longe, o gado pastava tranquilo e os primeiros grilos começavam a cantar. Era uma tarde igual a muitas outras que eu tinha vivido naquela varanda. Mas ao mesmo tempo era completamente diferente, porque agora eu não estava sozinho. Tinha mulher costurando do meu lado, filha dormindo no berço, futuro sendo planejado. "Toninho", Lúcia disse, interrompendo meus pensamentos. "Que foi? Obrigada. Pelo quê? Por ter me encontrado naquela estrada, por ter cuidado de mim, por ter salvado minha vida e da esperança, por ter me dado chance de amar e ser amada." "Eu que agradeço, Lúcia. Vocês duas trouxeram vida de volta para essa casa. Trouxeram sentido de volta para minha existência." Ficamos ali até escurecer, planejando o futuro, falando sobre como ia ser quando Esperança crescesse, sobre os lugares que íamos mostrar para ela, sobre a família que íamos construir juntos. E pela primeira vez em 5 anos, quando fui dormir, não senti solidão, senti paz. A paz de homem que encontrou seu lugar no mundo, que encontrou pessoas para amar e pessoas que o amam de volta. O silêncio da casa não era mais silêncio de túmulo. Era silêncio de lar, de família descansando, de amor em repouso. Era o silêncio mais bonito que eu já tinha ouvido na vida. 2 meses depois, numa manhã de sábado clara e fresca de junho, acordei com o som de panelas batendo na cozinha e risadas baixinhas. Era som que já tinha me acostumado. Lúcia preparando o café da manhã, enquanto conversava com Esperança, que agora ficava mais tempo acordada e já esboçava sorrisinhos quando a gente fazia caretas para ela. Me levantei devagar, sentindo o frio nos ossos. Idade não perdoa. E as manhãs de inverno do Cerrado são traiçoeiras. Mas o frio nos ossos não conseguia congelar o calor no peito. Em 2 semanas íamos casar, e cada dia que passava eu tinha mais certeza de que estava fazendo a coisa certa da minha vida. Na cozinha, encontrei Lúcia de camisola e chinelo, os cabelos presos num rabo de cavalo meio torto, mexendo mingau no fogão. Esperança estava na cadeirinha alta que comprei na cidade, batendo as mãozinhas pequenas na mesinha de madeira e fazendo barulhinhos de bebê feliz. "Bom dia, família", falei dando um beijo na testa de Lúcia e outro na cabeça de Esperança. "Papai", Lúcia fez uma voz fina, como se fosse a bebê falando. "Bom dia, papai", ri da brincadeira. Ainda me emocionava quando Lúcia chamava Esperança de nossa filha ou quando fingia que ela me chamava de pai. Oficialmente, a adoção ainda estava tramitando no cartório, mas no coração a menina já era minha há muito tempo. "E então?", perguntei sentando à mesa. "Chegou a encomenda?" "Chegou." Lúcia apontou para a sacola na cadeira. O vestido da Dona Terezinha ficou lindo. E as alianças também chegaram. Dona Terezinha, a tia de Lúcia, tinha vindo passar uma semana conosco no mês anterior. No começo estava meio desconfiada. A diferença de idade entre mim e Lúcia a incomodava, e ela achava que a sobrinha estava confundindo gratidão com amor. Mas depois de alguns dias, vendo como a gente se tratava, como eu cuidava de Esperança, como éramos felizes juntos, ela mudou de ideia. "Esse homem te ama de verdade",
ela disse para Lúcia na última noite, pensando que eu não estava ouvindo. E você também ama ele. Então que se dane a idade. Amor verdadeiro não se encontra todo dia. Antes de ir embora, ela fez questão de bancar o vestido de noiva da Lúcia e nossas alianças. É o mínimo que posso fazer pela minha sobrinha querida, disse, com lágrimas nos olhos. Posso ver o vestido? Perguntei. Nem pensar. É azar noivo ver vestido da noiva antes do casamento. Mas a gente já mora junto, já divide cama. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lúcia falou com aquela teimosia que eu já conhecia bem. No dia do casamento você vê. Esperança soltou um gritinho agudo e jogou a colherzinha no chão. Lúcia suspirou e foi pegar. Ela está ficando arteira, comentei. Puxou ao pai. Lúcia me olhou com aquele sorriso maroto, teimosa e cabeça dura. Ei, quem é teimoso aqui? Estávamos brincando quando ouvimos barulho de carro na estrada. Era cedo demais para ser vizinho fazendo visita social, e não esperávamos ninguém. Fui até a janela e vi uma caminhonete conhecida subindo pela estrada de terra. É o delegado Romeiro, falei para Lúcia. Será que é algum problema com o Marcelo? Vamos ver. Fui receber o delegado na varanda. Ele desceu do carro com cara séria, mas quando me cumprimentou, vi que não era seriedade de quem traz notícia ruim. Era mais cansaço de quem trabalhou demais. Seu Toninho, bom dia. Desculpa incomodar tão cedo. Imagina, delegado. Entre, tome um café. Lúcia acabou de fazer. Sentamos na cozinha. Os quatro. Eu, Lúcia, delegado Romeiro e Esperança, que agora olhava para a visita com curiosidade. O delegado tomou o café devagar, como quem está organizando as palavras na cabeça. Vim trazer notícias sobre o caso do Marcelo Santos, ele disse finalmente. Senti Lúcia ficar tensa do meu lado. Que tipo de notícias? Boas notícias. O delegado sorriu pela primeira vez. Ontem saiu a decisão final do tribunal. O pedido de guarda da criança foi negado e ele foi proibido de se aproximar da senhora Lúcia e da menina. Lúcia levou a mão ao peito, aliviada. Como assim proibido? Medida protetiva. Se ele chegar a menos de 500 metros de vocês, vai preso na hora. E mais, descobrimos umas coisas bem feias sobre o passado dele. Outras mulheres que sofreram violência, processos que foram abafados, gente que foi comprada para ficar calada. E agora? Agora ele está sendo investigado pelo Ministério Público de Brasília. Perdeu a licença para advogar, está respondendo processo criminal. Homem acabado, seu Toninho. Não vai mais incomodar ninguém. O alívio que senti foi tão grande que quase desabei na cadeira. Durante esses 2 meses, mesmo com toda a felicidade do noivado e os preparativos do casamento, uma parte de mim sempre ficava alerta, esperando Marcelo aparecer de novo. E o processo de adoção da Esperança? Perguntei. Ah, isso. O delegado tirou uns papéis da pasta. Por isso que vim pessoalmente. Saiu a liminar. A partir de hoje, oficialmente, Esperança Ferreira da Silva é filha do Senhor. Peguei os papéis com as mãos tremendo. Lá estava escrito preto no branco. Esperança Ferreira da Silva, filha de Antônio Ferreira da Silva e Lúcia Santos Silva. Minha filha, oficialmente minha filha. Obrigado, delegado. Consegui falar com a voz embargada. Obrigado por tudo. Eu que agradeço, seu Toninho. Casos como esse me fazem lembrar por que escolhi ser policial. Para proteger gente boa de gente ruim. Ele ficou mais 1 hora conversando conosco, tomando café, brincando com Esperança, contando histórias da delegacia. Quando foi embora, eu e Lúcia ficamos na varanda vendo o carro dele sumir na curva. Acabou, ela disse, encostando a cabeça no meu ombro. Acabou mesmo. Acabou. Passei o braço pela cintura dela. Agora é só vida pra frente. Naquela tarde, fui até o cemitério de Ceres visitar o túmulo da Clara. Era uma coisa que fazia todo mês desde que ela morreu, mas desta vez era diferente.
Desta vez, eu ia contar para ela sobre Lúcia, sobre esperança, sobre o casamento. O túmulo dela ficava embaixo de um ipê amarelo que estava florido, enchendo o chão de pétalas douradas. Limpei a lápide, troquei as flores murchas por outras frescos e sentei no banquinho de cimento que mandei fazer. Oi, meu amor, falei baixinho. Vim te contar uma novidade. O vento balançou as folhas do ipê como se ela estivesse me ouvindo. Conheci uma moça, Clara, uma moça especial, com uma bebê linda. Elas precisavam de ajuda e eu ajudei, mas acabou que elas me ajudaram mais ainda. Trouxeram vida de volta para nossa casa. Uma pétala amarela caiu na lápide. Peguei e guardei no bolso. Eu sei que você ia gostar delas. A Lúcia é corajosa como você, teimosa como você, tem coração bom como o seu. E a esperança? Ah, Clara, a esperança é um anjo. Já está sorrindo, já fica de olho em tudo, é esperta que nem você era. Fiquei ali mais 1 hora contando tudo para Clara. Sobre o encontro na estrada, sobre o parto difícil, sobre Marcelo, sobre como me apaixonei aos poucos, sobre o pedido de casamento. Falei até cansar, até não ter mais nada para contar. Quando me levantei para ir embora, jurei que ouvi a voz dela no vento. Seja feliz, Toninho. Você merece ser feliz. 1 semana antes do casamento, chegou um telegrama que mudou nossos planos. Era do delegado de Brasília. Marcelo Santos havia morrido num acidente de carro na véspera. Estava bêbado, dirigindo em alta velocidade, bateu numa árvore. Morreu na hora. Lúcia não demonstrou tristeza nem alegria, apenas alívio. Agora posso viver sem olhar para trás, ela disse. Agora a esperança pode crescer sem medo do passado. No dia do casamento, 15 de julho de 1995, acordei antes do sol nascer. Não era ansiedade, era expectativa pura. Depois de 63 anos de vida, ia casar de novo, ia começar família nova, ia ter futuro pela frente. A igrejinha de Ceres estava simples, mas bonita. Dona Terezinha tinha vindo de Goiânia com alguns parentes que eu não conhecia. Meus vizinhos estavam todos lá. Seu Zé Pereira na primeira fila, sorrindo banguela, algumas famílias da região que conhecia há anos. Padre João, que tinha casado eu e Clara 30 anos antes, ia fazer a cerimônia. Ele estava velhinho agora, meio surdo, mas ainda firme nos sermões. Antônio, ele disse, enquanto esperávamos Lúcia chegar. Estou feliz em casar você de novo. Clara era mulher abençoada e tenho certeza que Lúcia também é. Deus está dando uma segunda chance para você ser feliz. Quando a porta da igreja se abriu e Lúcia apareceu, meu coração quase parou. Ela estava linda demais para ser real. O vestido branco que Dona Terezinha mandou fazer caía perfeitamente no corpo dela. Um véu simples cobria os cabelos que estavam presos num coque baixo. No colo, Esperança usava um vestidinho amarelo e olhava tudo com curiosidade. Lúcia caminhou devagar pelo corredor, sorrindo para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo. Quando chegou do meu lado no altar, sussurrou: "Oi, marido. Oi, esposa." A cerimônia foi simples e emocionante. Padre João falou sobre o sacramento do casamento, sobre o amor que supera as dificuldades, sobre a família como base da sociedade. Quando chegou a hora dos votos, Lúcia me olhou nos olhos e disse: "Antônio Ferreira da Silva, prometo amar você em todos os dias da minha vida. Prometo ser sua companheira nas alegrias e nas tristezas. Prometo criar nossa filha com amor e dedicação. E prometo nunca esquecer que você me salvou quando eu mais precisava. Minha vez. Lúcia Santos, prometo proteger você e nossa filha sempre. Prometo dar o melhor de mim como marido e como pai. Prometo fazer nossa casa ser sempre lugar de paz e amor. E prometo nunca esquecer que vocês trouxeram vida de volta para minha existência." Quando trocamos alianças e nos beijamos, toda a igreja aplaudiu. Esperança, como se entendesse o momento, soltou um gritinho alegre que fez todo mundo rir.
A festa foi na fazenda mesmo, debaixo das árvores do quintal. Dona Terezinha tinha contratado uma sanfoneira da cidade. Tinha comida boa, cerveja gelada, refrigerante para os mais novos. Dançamos até tarde, Lúcia no meu braço, Esperança passando de colo em colo, todos felizes e celebrando. Quando os convidados foram embora e ficamos só nós três, sentamos na varanda para ver as estrelas. Lúcia estava cansada, mas radiante. Esperança dormia no colo dela, satisfeita depois de tanto mimo. Como se sente, senhora Ferreira da Silva? Perguntei. Completa, ela respondeu. Pela primeira vez na vida, me sinto completa. E você, dona Esperança? Perguntei para Bebê, que dormia profundamente. Como está se sentindo? Lúcia riu e fingiu que era Esperança respondendo. Estou feliz, papai. Feliz de ter uma família de verdade. Ali, naquela varanda onde eu tinha passado tantas noites sozinho, olhando as estrelas e pensando na solidão, agora eu estava com minha esposa e minha filha. A casa não era mais silenciosa. Era cheia de vida, de amor, de futuro. Olhei para cima, para os milhões de estrelas que brilhavam no céu limpo do cerrado e sussurrei. Obrigado. Não sabia se estava agradecendo a Deus, a Clara, ao destino ou à vida. Talvez fosse para todos eles, porque todos tinham contribuído para eu chegar até ali naquela noite perfeita, com tudo que sempre sonhei, mas nunca achei que fosse ter de novo. No que está pensando? Lúcia perguntou. Estou pensando que a vida é engraçada. Às vezes a gente acha que acabou tudo, que não tem mais nada para viver. Aí, de repente, numa estrada qualquer, a vida aparece de novo. Nossa vida começou naquela estrada, ela concordou. E vai continuar aqui, nessa fazenda, com nossa filha crescendo forte e feliz. Ficamos ali até as estrelas começarem a clarear no horizonte. Marido e mulher, pai e mãe. Família formada não pelo sangue, mas pelo amor, pelo cuidado, pela escolha de ficarmos juntos. Era o final mais bonito que eu podia ter imaginado para minha história. Mas, na verdade, não era final, era começo. O começo de tudo que realmente importava. 5 anos depois do nosso casamento, eu acordo numa manhã de março com o som que mais amo no mundo. Risada de criança no quintal. Esperança, agora com 5 anos e meio, brinca com os pintinhos novos que nasceram semana passada, correndo descalça pela grama ainda úmida do sereno. Papai, papai, ela grita quando me vê na janela. Vem ver! O pintinho amarelinho aprendeu a pular, sorriu e aceneu para ela. Esperança cresceu forte e esperta, com os olhos castanhos da mãe, mas com meu jeito teimoso de enfrentar o mundo. Fala que nem matraca, faz perguntas sobre tudo, quer ajudar em todos os serviços da fazenda. É a alegria da casa em forma de gente pequena. Na cozinha, Lúcia prepara café da manhã, com a barriga já redondinha de 6 meses. Nossa segunda filha vem chegando em junho. Outro presente que a vida nos deu quando menos esperávamos. Lúcia diz que vai ser menino dessa vez, que já sente ele chutando diferente da Esperança. Bom dia, meu amor. Falo, dando beijo nela e pousando a mão na barriga. Como estão vocês hoje? Estamos bem. Ele passou a noite inteira fazendo festa aqui dentro. Acho que vai ser futebolista. Ou vaqueiro, como o pai. Deus me livre. Ela ri. Um teimoso na família já basta. Sentamos para tomar café, observando Esperança pela janela. Ela agora conversa séria com os pintinhos, explicando alguma coisa importante que só ela entende. É incrível como uma criança consegue ver magia em tudo. Sabe o que pensei ontem à noite? Lúcia diz, mexendo açúcar no café. O quê? Pensei que se alguém me contasse há 6 anos que eu ia estar aqui, casada com você, mãe da Esperança, esperando outro filho, morando nessa fazenda, eu ia dizer que a pessoa estava maluca. E agora? Agora sei que às vezes a loucura é a única coisa que faz sentido. Esperança entra correndo, os cabelos despenteados, cheios de capim seco, as mãos sujas de terra.
Mãe, o pintinho fugiu! Ela anuncia, dramática como sempre. Foi procurar a mamãe galinha. E você foi atrás para ajudar? Lúcia pergunta, já pegando pano para limpar as mãos da filha. Fui! Mas ele correu muito rápido. Acho que tinha medo de mim. Animais pequenos ficam assustados com barulho. Explico. A próxima vez, anda bem devagar e fala baixinho. Tá bom, papai. Ela me abraça, deixando minha camisa toda suja de terra. Posso ir com você ver as vacas hoje? Pode sim. Mas primeiro toma café e escova os dentes. Enquanto Esperança se arruma, eu e Lúcia ficamos na varanda planejando o dia. É sábado, dia de descanso, mas numa fazenda sempre tem alguma coisa para fazer. Cerca para consertar, gado para contar, horta para cuidar. Toninho, Lúcia diz de repente. Você é feliz? A pergunta me pega de surpresa. Olho para ela tentando entender por que está perguntando isso. Claro que sou feliz. Por que pergunta? Porque às vezes penso se você não sente falta da vida de antes, da liberdade de homem sozinho, sem responsabilidades, sem criança fazendo barulho. Lúcia. Pego a mão dela, entrelaçando os dedos. A vida de antes não era vida. Era só existência. Acordar, trabalhar, dormir, repetir. Sem sentido, sem alegria, sem amor. Mas você tinha paz, sossego, tinha solidão, corrijo, tinha silêncio de cemitério. Agora tem o barulho de gente viva, de família, de amor. É a diferença entre estar morto e estar vivendo de verdade. Esperança volta correndo, agora limpa e cheirosa, com um laço amarelo nos cabelos que a mãe fez. Pronta, papai! Vamos ver as vacas? Vamos sim, princesa. Caminhamos os três pelo pasto, Esperança no meio, segurando nossas mãos. O sol da manhã está morno, o capim verdinho depois das chuvas de fevereiro, o gado pastando tranquilo perto do córrego. É um daqueles momentos perfeitos que a gente guarda para sempre na memória. Papai, Esperança pergunta de repente, por que algumas pessoas são más e outras são boas? A pergunta me faz parar. Aos 5 anos, ela já percebe que o mundo tem os dois lados. O que você acha, filha? Acho que pessoas más são as que não sabem dividir. E pessoas boas são as que cuidam dos outros. Olho para Lúcia, impressionado com a resposta. Acho que você está certa, Esperança. Pessoas boas são as que cuidam, que ajudam, que dividem o que têm. Como você e a mamãe fazem comigo. Exatamente como eu e a mamãe fazemos com você. No final da tarde, depois que Esperança adormece no colo vendo televisão, eu e Lúcia saímos para a varanda para ver o pôr do sol. É ritual nosso, coisa que fazemos quase todo dia quando o tempo permite. O céu está pintado de laranja e rosa, as nuvens espalhadas como algodão colorido. Lá longe, na direção da estrada onde encontrei Lúcia há 6 anos, a luz do sol faz tudo brilhar dourado. Você lembra do dia que me encontrou? Lúcia pergunta, a mão na barriga. Como esquecer o dia que minha vida mudou para sempre? Às vezes penso como seria se você tivesse passado direto, se não tivesse parado para ajudar. Não teria passado direto. Falo com certeza. Mesmo que quisesse, não conseguiria. Algo maior que eu me obrigava a parar. O quê? Não sei. Destino, talvez. Ou a Clara me empurrando lá do céu. Sorrio. Ou simplesmente o fato de que coração bom reconhece quem precisa de ajuda. E se eu tivesse morrido naquela noite? Se a Esperança não tivesse conseguido nascer, mas nasceu, vocês duas sobreviveram, ficaram fortes, se transformaram na minha família. Não adianta ficar pensando no que podia ter sido. O que importa é o que é. Lúcia se aconchega no meu braço, suspirando contente. Sabe o que mais me impressiona nessa nossa história? O quê? É que não precisou de nada extraordinário para mudar tudo. Não foi herança, não foi sorte na loteria, não foi milagre divino. Foi só uma pessoa decidindo ajudar outra pessoa.
Talvez seja esse o verdadeiro milagre, reflito. Gente boa encontrando gente boa e decidindo ficar junta. O sol some atrás dos morros, deixando o céu roxo salpicado de estrelas. Os grilos começam a cantar e lá longe uma coruja pia na mata. São os sons da noite no interior, sons que embalam minha vida há mais de 60 anos. Toninho, Lúcia diz baixinho. Obrigada. Pelo que dessa vez? Por ter me ensinado que ainda existem homens bons no mundo. Por ter me mostrado que amor de verdade não machuca, cuida. Por ter dado pai para a esperança. Por ter me dado motivo para acreditar no futuro de novo. Eu que agradeço, Lúcia, por ter trazido vida para dentro dessa casa. Por ter me ensinado que nunca é tarde para recomeçar. Por ter me dado filha para amar e outro filho chegando. Por ter transformado minha velhice numa nova juventude. Ficamos ali até tarde, conversando sobre os planos para o bebê que vem chegando, sobre esperança crescendo, sobre a fazenda que vai ser herança dos nossos filhos. Planos simples de gente simples, mas cheios de amor e esperança. Quando vamos dormir, passo no quarto de esperança para dar boa noite. Ela dorme profundamente, abraçada numa boneca de pano que Lúcia fez, os cabelos castanhos espalhados no travesseiro. Parece um anjo. Boa noite, princesa, sussurro, dando beijo na testa dela. Papai te ama. No nosso quarto, Lúcia já está deitada, a mão na barriga, conversando baixinho com o bebê. O que está falando para ele? Pergunto, me deitando do lado dela. Estou contando como foi o dia de hoje. Como a irmã dele brincou com os pintinhos, como o papai ensinou ela sobre os animais, como somos uma família feliz. E ele está ouvindo? Está. Deu uma chutadinha quando falei do papai. Ponho a mão na barriga dela, esperando sentir movimento. E realmente sinto uma chutadinha fraca, mas clara, como se o menino quisesse dizer oi. Oi, filho, falo baixinho. Seja bem-vindo à nossa família. Você vai gostar daqui. Tem muito espaço para correr, muita coisa para aprender e muito amor para receber. Deitamos abraçados, Lúcia com a cabeça no meu peito, minha mão na barriga dela. Lá fora, a noite está serena, só com o barulho dos grilos e do vento nas árvores. Toninho, Lúcia sussurra quase dormindo. Promete uma coisa? Prometo o que você quiser. Promete que vamos contar nossa história para os nossos filhos quando eles crescerem. A história toda, desde o dia que me encontrou na estrada até hoje. Por quê? Para eles saberem que família não é só sangue, é escolha, é cuidado. É amor que decide ficar mesmo quando tudo está difícil. Prometo, vamos contar a história inteira para eles. E quando eles tiverem filhos, vão contar para os netos também. E o que você acha que eles vão aprender com nossa história? Penso um momento antes de responder. Vão aprender que nunca devemos passar direto quando alguém precisa de ajuda. Que pequenos gestos podem mudar a vida das pessoas. Que amor verdadeiro aparece quando a gente menos espera. E que família é o lugar onde somos aceitos como somos, onde podemos ser felizes de verdade. E que nunca é tarde para recomeçar. Principalmente isso, que enquanto a gente está vivo, sempre pode haver um novo começo. Lúcia adormece nos meus braços, respirando baixinho, a barriga subindo e descendo devagar. Fico acordado mais um pouco, pensando na jornada que nos trouxe até aqui. 6 anos atrás, eu era um homem acabado. Viúvo solitário, amargurado, sem perspectiva, apenas esperando os dias passarem até morrer. Hoje sou marido de novo, pai de uma menina linda e de outro filho a caminho, dono de uma casa cheia de vida e alegria. Tudo porque numa tarde de março decidi não passar direto quando ouvi um grito de socorro na estrada. A vida é misteriosa assim. Às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, para fazer a diferença na vida de alguém. E às vezes, quando ajudamos outro, acabamos sendo ajudados também. Olho pela janela e vejo as estrelas brilhando no céu limpo. São as mesmas estrelas que me faziam companhia nas noites solitárias depois que Clara morreu.
Mas agora não preciso mais delas para não me sentir só. Tenho Lúcia dormindo do meu lado, Esperança no quarto ao lado e outro filho crescendo seguro na barriga da mãe. Tenho família, tenho amor, tenho futuro. E tenho a certeza de que, independente do que vier pela frente, alegrias, tristezas, dificuldades, conquistas, vamos enfrentar tudo juntos. Porque somos mais que marido e mulher, mais que pai e filhos. Somos pessoas que escolheram se cuidar, se proteger, se amar. Somos prova viva de que encontros não acontecem por acaso e de que o amor pode nascer das situações mais improváveis. Antes de adormecer, sussurro uma oração de gratidão. Não sei se é para Deus, para Clara, para o destino ou para a vida. Talvez seja para todos eles, porque todos conspiraram para me colocar naquela estrada esquecida, naquela tarde de março, no momento exato em que Lúcia precisava de ajuda. E transformaram o que podia ter sido apenas mais um dia comum na minha vida, no dia que mudou tudo para sempre. No final das contas, descobri que os verdadeiros milagres não caem do céu como raios. Eles nascem de mãos estendidas, de corações abertos, de pessoas que decidem parar para ajudar quando seria mais fácil seguir em frente. Às vezes, salvar alguém é apenas outro nome para salvar a si mesmo. E às vezes, a vida que você muda ao decidir fazer a diferença é a sua própria. Entre a seca da solidão e o amanhecer do amor, encontrei a verdade mais simples e mais bonita do mundo. Somos todos ligados por fios invisíveis de humanidade e quando puxamos um desses fios com gentileza, todo o tecido da vida se transforma. Basta a gente escolher ser ponte ao invés de muro, abrigo ao invés de indiferença, esperança ao invés de desistência. E assim, numa fazenda perdida no interior de Goiás, rodeada de pastos verdes e céu infinito, uma família nascida do acaso e cimentada no amor, continua escrevendo sua história. Dia após dia, abraço após abraço, sorriso após sorriso, porque no fim, o que fica não são as tempestades que enfrentamos, são as pessoas que escolhemos para dividir o guarda-chuva.